Olá, meus amigos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando para mais uma aula. Nesta aulinha aí, quero estabelecer com vocês a correção dos exercícios de aprendizagem, lá da página 57. Exercícios eles que vão do 13 ao 17, não é isso? Isso mesmo, 13 ao 17. Exercícios que vão trabalhar um pouco sobre os conceitos que nós falamos há 2 lives atrás, antes do feriado, né, no qual nós falamos sobre o deslocamento populacional, falamos um pouquinho sobre o processo de imigração, a diferença, né, de imigração, os vários movimentos que a população aí realiza no nosso território, entre outros aspectos. Tá? Falamos um pouquinho, né? Eu lembro também sobre qualidade de vida da população. Tá? E ainda recapitulei na última live, né, da semana passada com vocês. Então, neste contexto, eu gostaria que vocês, por favor, como de praxe, eu sempre falo, não esqueçam de assinar a lista de presença. Tá? Na lista de presença, eu sempre estou colocando um campo agora para nós tratarmos sobre se você teve dúvida, né, ou algo parecido. Então, você pode utilizar esse campo, se caso você não tenha entendido algo aqui dessa explicação. Eu também sempre falo para vocês colocarem aí nos comentários do vídeo, ou então vocês podem utilizar do e-mail, né, que vocês podem encaminhar, que os professores têm acesso aí, tá? Então, o importante é não deixar a dúvida passar adiante, tá? Vocês têm vários canais aí para me procurar e para a gente poder estabelecer aí os possíveis questionamentos, ok? Então, lembrando, mais uma vez, que nós estamos estudando a população, mas a população brasileira. Vimos diversos aspectos sobre a população brasileira. Tá? E é interessante nós pensarmos, né? Muitas coisas que nós falamos, nós discutimos, sequer nós tínhamos ciência que fazia parte aí da população brasileira e suas diversas características, como ela se organiza nesse imenso território chamado Brasil. Território esse que tem o nome aí em homenagem a uma árvore, né, o pau-brasil, que eles falam que pela sua coloração vermelha que ela tinha, né, os troncos, e ela servia para atingir materiais, né, tecidos na Europa, eles chamavam essa cor avermelhada de brasa, e alguns estudiosos falam que Brasil saiu então de brasa. Legal, né? Antes disso, o Brasil já teve outros nomes também. Vocês sabiam que o Brasil chamou Pindorama? Os índios chamavam essa região de Pindorama, que é um bairro aqui perto da gente, né? Enfim, vamos corrigir sobre a população. Vamos embora. Olha lá, vou descer essa coisa bonitinha aqui que sou eu acho que conceitue os termos imigração e emigração. Então, lembre-se que eu usei para vocês até o exemplo da aula, quando o professor chega para dar aula, ele chega na sala de aula, todo mundo... Então ele chegou, ele está entrando, né? E toda vez que o professor termina a aula, que ele sai da sala, que ele vai embora, todo mundo... Esse é o processo de saída. Então, imigração... Cadê minha caneta? Cadê que não está aparecendo? Agora sim. A imigração, pessoal, lembra que a letrinha são um pouquinho feia. Refere-se à chegada tá? Então refere-se à chegada, quando a pessoa está entrando, ela é um imigrante. E por consequência, então, a emigração refere-se a saída. Ok? Então, a imigração refere-se à saída. O imigrante chega e o emigrante sai. Então, imigração, a chegada de um determinado migrante em um dado local.
emigração, a saída de um determinado migrante de um determinado local. Essa aí foi fácil, né? Nós já discutimos ela várias vezes na nossa aula. Vamos ver outra? Vamos ver a questão 14. Uau, vamos ler o texto. Leia o trecho a seguir. A intensidade e a complexidade da mobilidade urbana contemporânea trazem sérias interrogações em relação às suas causas. Trata-se de um fenômeno espontâneo ou induzido? Estamos diante de migrações voluntárias ou forçadas? A migração não é nada novo na história da modernização, mas, sim, há um erro na avaliação ao dizer que as pessoas migram livremente em busca de melhores condições. É um processo coativo. Os pobres são livres para vender sua mão de obra, porém fazem isso porque não têm condições para controlar a sua existência. Então o texto está falando um pouquinho sobre o processo migratório e ele fala, será que o processo migratório ele é espontâneo ou ele é induzido? Ele é voluntário ou ele é forçado? E faz uma crítica, ao final, obviamente, à questão das pessoas pobres que se deslocam ao longo do espaço, pois nós sabemos aí que as migrações, né, os locais, eles podem ter fatores de atração e fatores de repulsão. Tem locais no planeta, tem cidades, tem países que atraem imigrantes. Em compensação, eu tenho locais que fazem a repulsão dos imigrantes. E isso acontece por N motivos, por diversos fatores. Vamos ver aqui. As migrações ocorrem devido a fatores de atração e repulsão. Aponte um fator de atração e outro de repulsão populacional. Então, olha só, vamos lá então. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, de atração. O que vocês acham que pode atrair um imigrante para um determinado local? Então, os fatores de atração envolvem questões de melhoria de vida, letrinha são um pouquinho feia aqui, né? Melhoria de vidas, melhores postos de trabalho, melhores serviços públicos. Olha quantos, se pediu só um, mas eu estou ajudando vocês aí, ó, serviços públicos. Que mais, hein? Boas escolas, né? Isso tudo são fatores de atração. Aqui, assistência médica. Isso tudo acaba atraindo, né? A letrinha sai daquele jeito. Ok, esses são os fatores que nós podemos chamar de atração. Mas existem também aqueles fatores que levam as pessoas a sair, de repulsão. E aí eu posso citar, por exemplo, guerras fazem as pessoas saírem, né? Seus países. Um outro fator que eu posso levar em consideração aqui, as perseguições religiosas. Perseguições religiosas. Pessoa não poder exercer, né, sua religião, imagina, isso deve ser um complicador. As crises econômicas, catástrofes ambientais, né, isso também leva as pessoas a sair. Catástrofes, escrevi certo, né? Escrevi catástrofes ambientais. São exemplos que levam as pessoas a sair de um determinado local, tá? E, em contrapartida, eu também tenho locais que fazem a atração dessas pessoas por uma melhoria na qualidade de vida, por melhores postos de trabalho, serviços públicos, entre outros aspectos.
Ok? Deu para entender a questão 14? Então vamos para mais uma aí. Esse exercício está legal, né? Tá bem fácil de corrigir. Olha lá. Descreva os 3 tipos de movimentos migratórios existentes no Brasil. Então, quais são os 3 movimentos migratórios que nós vimos que tem aqui no Brasil? O primeiro deles, né, eu falei do êxodo rural. Êxodo rural. O que é o êxodo rural mesmo? A saída, ele consiste na saída de pessoas das áreas rurais para os espaços urbanos. Então, será que vale a pena escrever isso aqui? Então, olha lá. Saída das pessoas, né, de pessoas das áreas rurais. Ok? Eles saem das áreas rurais e vão em direção aos espaços, os centros urbanos. E por que as pessoas tendem a sair aí do campo? Quais são aí os motivos, né? Lembra que eu falei com vocês da concentração fundiária? Ou seja, muitas terras na mão de poucas pessoas, tá? Não dá acesso a essas pessoas, aos trabalhadores, à terra, né? Eu tenho a mecanização do campo, né? O emprego das pessoas está sendo substituído aí por máquinas, por tecnologia, né? As pessoas saem do campo em busca de melhores condições de vida, né? Acesso a bens, a serviços que muitas vezes elas não acham no campo. Então, esta é uma forma aí, é um dos movimentos migratórios existentes no Brasil, o êxodo rural. Eu tenho outro movimento também, que nós falamos aí na nossa última aula, que é chamado de migração sazonal. O que quer dizer a migração sazonal, pessoal? É o deslocamento temporário ou periódico de determinada população de uma região para outra, geralmente em busca de trabalho, tá bom? Então a migração sazonal nada mais é que o deslocamento temporário. As pessoas tendem a deslocar aqui em busca, às vezes, de trabalho. Então elas ficam um tempo, né, trabalhando, por exemplo, elas saem do sertão, vão em direção às praias nordestinas, na zona da mata, né? Elas vão para lá, trabalham durante a época das férias, no qual está tendo muito turismo, né, e depois elas retornam para sua área de origem. Então esse é um outro tipo de movimento migratório existente no Brasil, tá bom? E por fim, o terceiro movimento migratório que nós temos no Brasil é chamado de migração pendular. A migração pendular, pessoal, corresponde aos movimentos diários que ocorrem dos indivíduos entre duas cidades, né? Ocorre principalmente nas grandes metrópoles, nas regiões metropolitanas. Inúmeras pessoas saem da sua casa de manhã para ir trabalhar ou para ir estudar e retornam à tarde ou retornam à noite para suas casas. Então, essa migração pendular, esse movimento pendular, corresponde aí a movimentos diários, ok? Que ocorrem entre duas cidades, movimentos diários, vou colocar aqui, entre cidades. Por exemplo, a pessoa morar em Belo Horizonte e estudar em Contagem, a pessoa morar em Belo Horizonte, né, e trabalhar lá em Betim, então ela vai e volta no mesmo dia, ok? Então essa aí é a questão 15, também bem fácil, né? Nós trabalhamos ela na nossa última aula, espero que esteja entendendo. Qualquer coisa, comentários do vídeo, qualquer coisa, anote a sua dúvida ou mande aí na lista de presença, tá bom? Vamos ver a questão 16. Ela vai trabalhar com gráfico. Agora eu vou subir um pouquinho a minha imagem aqui, vou colocar ela aqui, tá? Então vamos ver.
Observe o gráfico a seguir. Proporção da população residente por situação de domicílio. Então, a proporção da população, se ela está residente na área urbana ou na área rural. Então, apresente 2 fatores que contribuem para o constante aumento da população urbana no Brasil, descrevendo os dados do gráfico. Então, eu posso perceber aqui que no gráfico, né, ele está trazendo dados aí de 2000 e 2010. E a proporção da população residente, olha, em 91 na área urbana, esse verde, na área rural, e o azul na área urbana. Em 2000, rural, urbano, rural, urbano. Percebam que ao longo, né, desses anos, 91, 2000 e 2010, a população urbana tem aumentado. Em contrapartida, a população rural tem diminuído. Ok? Então, apresente 2 fatores que contribuem então, para o constante aumento da população urbana. Então, isso tem acontecido porque nós até falamos alguns, né? Eu posso citar, por exemplo, que está ocorrendo no campo a mecanização, agrícola. Então, isso tem levado as pessoas a sair do campo e para as cidades, porque a mecanização agrícola ela vai levar a um processo chamado, aí, que eu já disse a vocês, de desemprego estrutural. Então, a mecanização agrícola leva o desemprego estrutural. O desemprego estrutural leva as pessoas para a área urbana, que é você vê aqui, ó, urbana. Leva as pessoas para a área urbana. Ok? Vocês conseguem entender isso aí? Fácil. Qual será um outro fator que leva as pessoas aí a viver no meio urbano? Já até falamos também. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Ou seja, maior acesso a serviços e bens. Professor Leandro. E bens. Tranquilo? Então, através desses fatores, eu posso perceber, então, o crescimento, aí, a proporção da população urbana se tornando cada vez maior do que nas cidades. Percebam que esses dados são de 2010. Hoje, 2020, eu acredito que nós tenhamos aí muito mais de 90% da população brasileira sendo urbana, tá? E não sendo mais rural. Tranquilo, pessoal? Vamos para a última questão, então, questão 17. Vejam como os exercícios eles são bem legais, que a gente pode utilizar esses vários conceitos trabalhados sobre a distribuição, sobre a estrutura, sobre o crescimento ou não da população, sobre os seus processos de deslocamento, ou seja, os seus processos migratórios no espaço brasileiro. Então, esses exercícios eles conseguem consolidar muito isso tudo. Vamos ver a questão última, 17. Agora eu posso descer mais uma vez essa fotinha aqui, essa imagem aqui para baixo. Vamos lá. No Brasil, segundo o IBGE, em 2018, 86,6% da população residia em áreas urbanas. Aponte 3 problemas que a intensa urbanização tem provocado nas grandes capitais do Brasil. Então percebam que ele está falando, mais uma vez, o processo migratório, da saída do campo em direção às cidades. Só que eu tenho que pensar que muitas vezes esse processo de urbanização, esse processo do crescimento das cidades, né, o crescimento do meio urbano sendo maior do que o rural, muitas vezes ele ocorre sem planejamento. As cidades às vezes não estão as cidades muitas vezes não estão equipadas, elas não têm a infraestrutura para receber tantas pessoas assim de uma vez. E a cidade, então, o processo de urbanização sem planejamento, né,
sem a gestão do Estado? Do Estado, ou seja, o Estado, né, o governo, como controlando então esse espaço, se não fizer o seu processo de gestão, né, esse meio urbano vai crescer sem planejamento. E o meio urbano crescendo sem planejamento, ou seja, sem a gestão do Estado, eu vou ter nele, olha, pode provocar aí, ó, o crescimento, por exemplo, de aglomerados subnormais, as favelas subnormais. Eu posso ter, por exemplo, nessas cidades que crescem sem o devido planejamento, o aumento de quem? Aumento da violência. Não é verdade? As pessoas tendem a recorrer a isso. Eu vou ter um aumento também, posso ter, né, do desemprego. Será que as indústrias conseguem absorver todas as pessoas que estão chegando? Não, né? Então eu tenho um número alto aí de desemprego nesses locais também, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa correção aí nos exercícios de aprendizagem, né? Lá do exercício 13 ao 17. Trabalhamos com muitos conceitos relacionados aí ao estudo da população. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para responder as dúvidas. Mais uma vez, não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que encontra-se aí na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu! Na próxima aula, playlist mais uma vez. Vamos iniciar com rock and roll. Valeu, pessoal!